estava conversando aqui então, né, a necessidade de homens maduros para a realidade, né, Jack? Olha que... O que tu enxerga hoje como o maior inimigo, assim, disso pros homens, assim, cara? Cara, eu vou falar assim, de bate-pronto, eu acho que aqui tá um inimigo, tá? O celular, a internet. Porque são vendidos muitas coisas, muito lifestyle mentiroso na internet. Né? Eles querem, na verdade, gerar clique, né? Então, muito clickbait, eles precisam disso para gerar receita, né? Sim. Então, em nome do dinheiro, se vive mentiras, né? Então, isso começou muito com a nossa época da informação, da troca de conteúdo. Eu vou dar um exemplo básico. Eu recebo mensagens de caras, muitos jovens preocupados com o tamanho do seu pênis, né? E uma coisa que eu vi um certo católico falando, que eu achei interessante. Ele disse assim: será que essa dúvida permearia a mente de um rapaz no século XVI? Não, não tinha pornografia naquela época, né? Ninguém ficava vendo outra pessoa no relação sexual. Então isso é uma coisa bem da nossa época, né? Então as pessoas veem um mundo irreal, veem um mundo mentiroso, né? Então elas tentam reproduzir esse mundo mentiroso, porque o mundo real ele não é tão belo assim, tão soft como que o cinema mostra, como que agora qualquer um, antigamente para tu ver o mundo irreal tu tinha que ir no cinema, né? Tanto que posso falar mais um pouco? Pode, fala, vontade. Tanto que quando lançaram o Superman, se não me engano, em 1978, a frase era "você vai acreditar". Era só isso, que era o slogan do filme, né? E era a ideia que você vai acreditar que o homem é capaz de voar. Aconteceu muitos acidentes no mundo todo de crianças pulando da janela. Eles achavam que ia voar. Ou seja, aquela película, aquele filme fez as pessoas acreditar naquilo. Aquilo não é um mundo real. Aquilo é o cinema. E nós íamos ao cinema, né? Quando a gente era criança, ver os filmes do Rambo, como é que é, o Braddock e tal, e a gente saía, achando que tu é um guerreiro, né, de cinema, né, vendo os filmes do Bruce Lee, né. Então eu me lembro, a gente fazia as espadas e tal, mas isso tudo era um mundo irreal. Mas de certa forma a gente sabia que o mundo era irreal, que a gente estava brincando, né. Só que agora, só que tu tinha um momento do dia que tu via esse filme, né, que tu via, tinha novela, mas era um momento do dia. Agora não. Agora, o tempo todo nós passamos conectados com isso aqui. E fica um pouco difícil entre tu tá vendo um Reels e daqui a pouco passa uma mensagem ali, um Reels, por exemplo, de uma pegadinha, e daqui a pouco tu passa e tu tá ali no Reels vendo, digamos, uma coisa verdadeira que ocorre, um registro de um assalto, por exemplo. Ou seja, são duas coisas passando, uma coisa que é mentirosa, que não é do mundo real, e outra que faz parte do mundo real. E eu tenho notado que a nossa mente, ela meio que bagunça um pouco as coisas. Não consegue entender o que é verdade e o que é realidade. Exato. E com isso, cara, nós vamos tendo dificuldade de discernir o mundo real, né? Então, eu não gosto de usar esse exemplo, mas esse exemplo é muito bom. Então a gente vai vivendo dentro de uma Matrix, né? A gente vai vivendo dentro de uma Matrix, cara, onde basicamente o mundo real ele não é tão legal, não é tão bom, porque no mundo irreal o cara tem as mulheres que ele quer, tem ele dorme com as maiores atrizes do mundo pornográfico, ele não tem que aguentar problemas no casamento, ele não tem filhos, ele tem um pet, o pet não diz pra ele quanto que ele é estúpido, né? Ele não precisa trabalhar, né? Esse é um mundo irreal, né? E o mundo real não é assim. Então, no mundo irreal hoje, os homens eles precisam de uma missão, eles precisam de uma luta para lutar, né? Então, eles inventam algumas lutas, eles inventam algumas batalhas,
Alguns usam videogame, outros, não sei, se acham os grandes defensores do país porque fizeram uma sequência de 5 tweets que tem uma sequência lógica, mas na verdade tudo isso faz parte do mundo irreal, não é do mundo real, porque não vai fazer diferença alguma na vida deles, né? Não vai mudar nada os fatos, né? Nada. E o pior é que isso tomou conta das igrejas também, né? Os homens nas igrejas. Como é que tu vê a consequência deles, assim, na igreja, assim, a influência disso? Isso vai gerar um monte de ministros estéreis. Ministros que não geram, ministros que eles não geram vida com Deus. Eles não inspiram, a teologia deles não desemboca em missão, não desemboca em serviço, não desemboca, ela só incha, né? Que Paulo fala que o conhecimento vai inchar, ela só incha, mas ela não traz um crescimento, ela não traz uma maturidade, né? Porque assim, toda a teologia bíblica, ela vem, nós estudamos ela, mas ela ocorreu na realidade. O próprio credo dos apóstolos, né, quando cita Pôncio Pilatos, está citando um personagem histórico. A fé cristã, tu vai para Mateus capítulo 1, se não me engano é o capítulo 1, quando diz assim: e o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria grávida, estando Maria, um anjo, o nascimento de Jesus foi assim, né? A Bíblia dá o fato. Então, em cima dos fatos, nós fazemos teologia, né? Então, a teologia, ela inicia no chão da vida, tá? Tudo que está na Bíblia, ela ocorreu. Ela inicia no chão da vida. Hoje nós estudamos, mas essa teologia precisa voltar para o chão da vida. Ela precisa desembocar em algo prático, né? Ela não pode vir da realidade e ficar na nossa mente, entende? Então eu acho que uma das grandes tragédias, assim, desse tempo são ministros estéreis, assim. Eles não têm fertilidade, o ministério deles não gera vida, né? Não comunica, não comunica Cristo, não comunica transformação, isso não desemboca em plantação de igreja, em discípulos, em batismo. Não, eles são só aventureiros. O máximo que eles conseguem provocar é uma conferência, transferências de membros, mas vida não. Eu acho que essa é uma das grandes tragédias dos nossos dias. Vou abrir lá pro Jordan lá. Vamos conversar então. Então, cara, terminei o treino aqui. Fiz um treinão de costa e mais um cardiozinho intervalado, brutal. E agora nós vamos para homens fortes, né? Mundo real, né, cara? Mundo real. Hoje é o primeiro dia do desafio, né? Primeiro dia do desafio, o homem simples. Pro pessoal que vai assistir, então hoje é o último. Hoje é o último. O último o quê? O último dia do desafio. Vai ser lançado na sexta. Ah, é verdade. Ou pra nós aqui é o primeiro. Isso aí. Mas pra vocês vai ser o último. Tá bom? Então vamos estar junto. Eu creio que vai ser uma benção. Tem que abrir. Que no mundo real tem que abrir. No mundo real tem que abrir as portas. Ele ali. Tá bem louco, Johnny. Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. John! Nós vimos você chegar. Estava ali na academia ali. E aí? Só. Ó, começou a se... Já chegou aí, ó. É o Johnny. Nossa, podre. Bem, então. Tudo bem. Eu tô molhado de suor, desculpa aí. E aí? Aí tá. Como é que tá? Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos entrar. Quem é esse cara?
Terminei de pregar pros homens agora. Estamos aqui nessa sala das mídias. E eu tô voltando lá agora. Os caras a gente vai comer, pegar uma carne aqui. E tu tá vendo esse vídeo na sexta-feira, então hoje é o último dia do desafio O Homem Simples, tá bom? Então, não perde, não perde, não perde, ok? Valeu!